Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras, falam pra gente que nós devemos adentrar com alegria e fervor na celebração, com a consciência e a fé de que Jesus é a eterna boa nova de Deus para a humanidade. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16 a 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16 a 23. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho. E disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminharei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe. E Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de porque a rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que aqui ele fala, sobre Samuel, repreender Saul, Deus mandou Samuel repreender a Saul, pelo que ele fez, Ele fala assim: Deixa-me dizer o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição, com a ordem de eliminar os amalequitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Então aqui Samuel chamou a atenção de Saul, porque ele desobedeceu a Deus, E nós não devemos fazer isso. Nós devemos sempre fazer a vontade de Deus e sempre obedecê-lo, como ele mesmo disse aqui, Samuel falou aqui: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, e a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. Então, para a gente é importante que a gente obedeça sempre a Deus, que a gente sempre faça a vontade dele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho,
Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho de odres. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, o jejum, né, era mandamento da lei de Moisés, obrigatório apenas um dia por ano, né, o dia da expiação. Né? Mas na Bíblia o jejum era um ato de piedade comum e o próprio Jesus o praticava. A questão é que algumas pessoas na época de Jesus elevaram esta prática, né, a níveis de legalismo. Né? Então, nesse sentido, a resposta de Jesus no evangelho de hoje, aqueles que o questionaram por que os discípulos dele não jejuavam, né? Então, aqui ele fala, então é o seguinte, né? É bastante explicável. Ele é o novo de Deus, o vinho novo, aquele que trouxe a alegria da salvação. Para os convidados do casamento, cujo noivo é Jesus, tradições e práticas antigas, né, se tornam obsoletas se não vividas com o espírito novo que o próprio Jesus lhes conferiu. Então, os que com ele já participam das bodas da libertação da maldade, do pecado e da morte, não precisam fazer sacrifícios, pois já estão com ele. Mas Jesus referia-se à sua paixão, morte e ressurreição e ascensão, né? Quando ele fala aqui, quando ele fala nessa parte aqui, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí então eles vão jejuar. Ele está falando justamente sobre a paixão, morte e ressurreição e a ascensão dele. Então, então, né, os que desejarem sua amizade devem jejuar para se aproximarem dele ainda nesta vida e em sua volta gloriosa. E o jejum que agrada e que Deus prefere, né, é desatar os laços da maldade e da escravidão, repartir o pão com os famintos e dar abrigo aos indigentes, né, dar abrigo àqueles que precisam, como fala aqui Isaías, capítulo 58, versículo 3 a 7. Então, que nós realmente possamos, né, sempre ajudar aqueles que precisam sempre fazer a vontade de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.